Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos, a seguinte pergunta: qual foi o espírito mais perfeito que já veio aqui na Terra? E a resposta é Jesus. Allan Kardec completa essa questão dizendo: Jesus foi aquele que, na forma humana, conseguiu atingir o mais alto possível grau que um homem pode desejar. Então, considerando que Jesus era um espírito puro, nós estamos na condição de poder purificar o espírito ainda encarnados. Então, essa condição nossa, a gente só vai atingir quando, passadas as sucessivas reencarnações, nós possamos atingir esse grau, que seria o grau da primeira ordem, da primeira classe dos espíritos, que é o espírito puro. Mas até chegar lá, a gente tem uma história. Porque a humanidade ela não é homogênea nesse sentido. Nem todo mundo acredita nisso. Há pessoas que pensam que quando você existe, você tem uma vida, quando acaba a vida, acabou tudo. É uma vela que se apaga, é um fósforo, né, que apagou, não tem mais nada. Então a pessoa não vai para o céu, não vai para a colônia espiritual, simplesmente acabou. Então essa tese, que é uma tese que nós consideramos ela um aspecto nihilista, não é o nihilismo de Nietzsche, porque o nihilismo de Nietzsche era diferente. O nihilismo de Nietzsche era negar a vida aqui e agora, em nome de um futuro. Nós estamos falando a negação de um futuro, em nome do aqui e agora. Seria uma coisa com conceito, com o mesmo nome, só que com a polaridade invertida. Então, existe hoje uma corrente que ganha muito peso, que é a corrente do materialismo. Quando a gente fala do materialismo, é do materialismo puro, ou seja, só existe a matéria, só existe a questão da matéria, nada mais. E para essas pessoas o que vale é sorver da vida tudo o que a vida puder lhe dar de prazer, de satisfação. O resultado está aí, que a gente está vendo. Não é um resultado bom, é um resultado catastrófico, dados os números que estão sendo apontados aí, como números de depressivos, de ansiosos, de doenças ou de doentes da mente, que é um número avassalador. A Organização Mundial de Saúde chega a dizer que vai ser a primeira causa de morte, vai ser esse tipo de problema, né? Problema de ordem emocional, de ordem psicológica. E aí a gente começa a pensar o seguinte: esse modelo materialista, centrado na matéria, esse modelo fisicalista, esse modelo que traduz o homem como sendo um epifenômeno das coincidências da natureza. E isso está levando a humanidade a um abismo. Então, as religiões, de um modo geral, perderam o seu bonde na história porque começaram a dogmatizar a natureza e perderam a credibilidade diante da ciência. Quando a ciência avançou para o espaço e descobriu que a Terra não era o centro do universo, houve uma decepção muito grande. Quando Charles Darwin fez a sua publicação da teoria evolutiva e que ficou provado que o homem não foi um ser criado por Deus, à sua imagem e semelhança, como aquele de orelha, nariz, sem pelo, né, capaz de raciocinar, quando se disse que ele, na verdade, ele emergia de um símio, de um ser primitivo, isso também foi um golpe imenso à Gênese mosaica. Então, quando a religião avançou no dogmatismo, quando chega a época do iluminismo, o iluminismo freia a igreja e dá origem a um humanismo, ou seja, é o homem que é capaz de fazer tudo, o homem é capaz de decidir. Então, hoje eu vi um vídeo de um rapaz, que já não é mais um rapaz, ele hoje já se considera uma moça, mas que ela já não é mais moça, agora ela é uma planta. Não sei se vocês já viram isso, mas o indivíduo já não é mais nenhum ser humano, ele já se considera uma planta. Então, isso é possível na espécie humana? Claro, é possível na espécie humana. Então, quando esse humanismo chega, que Sartre diz
que a essência vem depois da existência, ou seja, a existência precede a essência. O ser humano, depois que nasce, escolhe para ser o que quiser, até uma planta. De repente, também um caramujo, um coelho, ele pode ser qualquer coisa. Né? Então, a gente está discutindo hoje se ele tem, de fato, o direito de negar a sua própria natureza, mas a gente está falando de coisas muito mais profundas, porque entre você decidir ser homem e mulher, tem uma coisa aí, mais ou menos, né, uma fronteira, que é claro que é uma fronteira difícil, porque existe uma questão biológica, fisiológica, que está ali impondo sua presença, mas entre você ser um ser humano e uma planta tem uma diferença muito grande. Né? Então a gente vê que está todo mundo muito perdido. Eu comparo mais ou menos aquela ideia do cachorro, que quando você vai passando, o cachorro corre atrás do carro, latindo, e quando você para o carro, ele olha para o carro e não sabe fazer com o carro. A gente fica assim, né? Eu quero liberdade, liberdade, liberdade. E aí, quando a liberdade vem, o sujeito escolhe ser uma planta. Pode um negócio desse? Podia escolher outras coisas. Bom, então a gente vai falar sobre isso tudo, começando do começo. O começo é onde está a origem de toda a indagação. E eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, que é uma provocação de ordem filosófica e que nutriu muitos pensadores durante muitos séculos. A pergunta é a seguinte: por que existe algo ao invés do nada? Alguém tem alguma sugestão? Por que que existe algo ao invés do nada? Vamos lá? Boa noite a todos. Boa. Através do Big Bang, foi que se mostrou isso aí, a explosão do átomo, né? Pelo que me consta. Isso. O que você está dizendo é que existe algo ao invés do nada por causa do Big Bang, é isso? Mas não existe o nada. Não, Segundo informação, isso. 500 e tantos bilhões que ele imagina. Essa é a questão que você vê que não é uma questão fácil. O nada não existe. Existe alguma coisa. Por que é que essa coisa que existe, existe? Tem ali atrás, ó. Boa noite. Boa. Porque nós Acho que seu microfone está desligado. Boa noite. Boa. Eu acredito que é porque cada um de nós tem um propósito. Ah. E um propósito de buscar algo. Né? Se não existisse nada, não teria por que a gente estar aqui. Ok. Acredito eu que seja mais ou menos por isso. Captei a vossa mensagem. Então, vamos viajar no tempo e a gente vai chegar na primeira espécie de tempo que a gente puder imaginar. Não estou falando do tempo físico, não estou falando do espaço-tempo de Einstein. Imagine um tempo muito maior do que esse. E que, eventualmente, não havia nada. A própria teoria do início do Big Bang, ela fala sobre uma explosão de uma singularidade, de um nada, um quase nada que não existia e que de repente passou a existir. A pergunta é: por que passou a existir? Então, atrás disso, a física hoje, a ciência hoje está tentando demonstrar que existe um vazio criativo, um nada que cria, e que o universo não precisa de explicações teológicas. O universo explica a si mesmo. Mas vocês concordam que isso aí é um ato de fé? Porque você acreditar que alguma coisa, de repente, que não é nada, se tornou alguma coisa, tem que acreditar, né, com muita fé nisso. Então, observe que,
para o homem antigo, essa pergunta é muito mais dolorida. Porque hoje a gente tem a física, tem a ciência grande, etc., mas naquele tempo não tinha. E o que é que ele imagina? Ele imagina que tem uma data. Então, por essa conta, nas 9 horas do dia 23 de outubro do ano 4004 a.C., tudo começou a acontecer para umas pessoas. Então, vocês veem o seguinte, que para essas pessoas, o começo tem data. Ou seja, houve uma criação e essa criação ocorreu dentro de um determinado espaço de tempo, uma hora, tanto que o calendário desse povo é todo diferente. Antes disso, é como se não houvesse nada, porque aqui existe a ação de um Criador que dá ação, ou dá matéria a tudo, dá existência a todas as coisas. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nessa matéria, em termos de evolução, porque para evoluir a gente tem que sair de algum lugar, então esse começo ele não tem consenso. Porque é claro que quando a gente vai imaginar, fora essa hipótese que é absurda, considerando que o universo, que o Big Bang tem mais ou menos entre 15 bilhões e 13,8 bilhões de anos, está muito antes disso aqui. Vocês concordam? Então, isso aqui é uma coisa que foi criado por alguém que fez um estudo bíblico, provavelmente, e datou essa ocorrência do faça-se a luz. É essa ideia que todo mundo conhece, a história da Gênese bíblica. A última coisa que a gente deve fazer, gente, quando a gente pega um texto antigo, é interpretar esse texto ipsis verbis. Ou seja, pegar pelo pé da letra. Não façam isso. Jamais. Com nem o Velho Testamento, nem o Novo. Porque o Antigo, ele não contava história, fato. Ele não era historiador. Ele traz símbolos. Ele traz mensagens codificadas até em sabedoria, vamos dizer assim, considerando os elementos da natureza que ele dispõe para poder usar como representação das suas mensagens. Então, quando a gente vê, por exemplo, Jesus falar da figueira que secou, não é Jesus chegando diante de uma figueira e dizendo que ninguém mais coma fruto de ti, mas ali existe um homem, a figura emblemática de um homem que perde toda a sua externalidade para poder se reconhecer com a sua pequenez. É isso que está lá. Mas se você olhar isso no tempo, olhar no verbo, olhar na letra fria que mata, você vai dizer que Jesus um dia teve fome, foi na figueira, a figueira tinha folha, mas não tinha fruto, e que Jesus, zangado com a figueira, disse isso, e a figueira secou. Não é isso. Então aqui também existe uma simbologia que, acreditem, hoje, a ciência consegue identificar elementos dessa gênese na própria ciência de hoje. É claro que não objetivamente, não diretamente, mas os eventos, de certa forma, eles coincidem na sua sequência. Qual que é o primeiro momento? O primeiro momento é a vontade de Deus que estabelece ali o faça-se a luz. Deus estava na sua condição existencial sempre eterna, porque Deus é incriado. O conceito de Deus leva à necessidade dele não ter começo. Então ele existia, o universo não existia, e um dia ele resolveu que o universo existisse. E ele disse lá, faça-se a luz. E a luz se fez. A partir daí, ele começou a fazer atos de criação. No segundo dia, ele vai criar as águas, vai criar o céu, vai criar no terceiro dia a terra com as plantas, depois ele vai criar os astros, os luzeiros que iluminam a terra, o sol e a lua. No quinto dia, ele vai criar os animais marinhos, as aves. No sexto dia, ele resolve fazer essa peça rara que somos nós. E aí ele faz o homem.
à sua imagem e semelhança. É diferente a criação do homem dos outros seres, porque os outros seres ele foi criando por um ato volitivo. O homem ele precisou de um protótipo. Ele fez um protótipo, soprou na narina e esse ser se criou. Essa é a tese, gente. É o que está lá. Não quer dizer que é o que nós entendemos como verdade. Apenas o que eu estou trazendo para vocês é que, para algumas pessoas, por que é que existe algo ao invés do nada? Porque Deus quis que fosse assim, pronto. Por que é que existe? Porque Deus quer. Porque Deus quis. Porque Deus começou. Pronto. É uma explicação boa, não é? Responde. É que nem dizer assim, quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça? Aí você diz assim, você deve ter uns 348.736, mais ou menos. Mas como é que você sabe? Você duvida, conte. Né? Então, você duvida que a origem do universo tenha a mão de Deus, então vá lá e prove o contrário. Essa é uma questão que não tem muito fundamento. O que está por trás no antagonismo disso? O chamado acaso criativo. Essa tese é muito legal. É o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente do primeiro passo da explosão principal, mas aqui tem uma tese que diz assim, não existe Deus. Não, Deus não. A natureza tem os seus mecanismos criativos e as coisas foram acontecendo ao acaso. Então, mesmo que tenha havido uma explosão, essa explosão aconteceu porque aconteceu. E o que aconteceu no milésimo de segundo após a explosão foi um acaso. O que aconteceu 3 segundos após a explosão, outro acaso. E a partir daí, de acaso em acaso, nós chegamos aqui. É claro que essa é uma tese, de novo, matéria de fé. Por quê? Eu, particularmente, faço assim, essa análise hoje, olhando a natureza, olhando um corpo humano. Você veja uma célula do corpo humano. Você quer coisa mais perfeita do que uma célula do corpo humano? Um organismo que tem capacidade, inteligência, consegue entender o ambiente, consegue se ajustar no ambiente, ela prepara a sua membrana para receber produtos e, ora, não permite mais. Ela tem vontade, ela tem objetivo, ela tem ciência da vida. E nós temos bilhões desses seres aqui interagindo uns com os outros, cada um na sua função, produzindo um corpo. Como que o acaso faz isso, gente? Porque ele não faz isso só comigo, não, ele faz com a formiga também, e a formiga é até mais sofisticada do que a gente, porque a formiga, enquanto o ser humano tem 1 metro, e no meu caso 1,70 m, sei lá, de espaço para criar essas coisas, a formiga tem 3 centímetros, meio centímetro. E ela também tem objetivo, ela também sai para trabalhar, ela também busca comida, ela também se prepara, ela também faz tudo que uma formiga faz. E ainda tem mais, quando chove, ela dá uma de jaspion e cria uma asa e começa a voar. É um negócio impressionante essa formiga, gente. Então, nesse espaço de matéria, o acaso caprichou. E aí, quando você vê uma borboleta, a borboleta, além de ter aquele processo da metamorfose, que é uma coisa incrível, é um ser que morre para nascer outro, que muda todo o hábito, muda tudo, muda toda a sua forma de ser. Além de tudo, é linda de morrer, porque a simetria bilateral de uma borboleta, aquelas asas perfeitas, a asa direita igualzinha à asa esquerda. Gente, se fosse o acaso, era de qualquer jeito. Você ia ver uma asa amarela, outra asa cinza, ia ver uma antena com 2 metros, a outra com 20 centímetros. O acaso faz isso. Aí quando você vê, por exemplo, uma planta, uma árvore, olha assim aquela árvore balançando e as folhas livres. Vocês já observaram que as folhas das árvores são livres? Porque existe matemática ali na disposição das folhas.
Aquilo não é acaso, porque o acaso ia fazer... Olha, lá na Federação Espírita tem uma planta que ela tem um hábito curioso, e eu fico pensando como é que a evolução fez isso. Sabe como é que ela joga a semente no chão? Ela explode. É uma espécie de uma castanha, ela explode, e na explosão ela joga a semente longe. Eu fico pensando como é que o acaso fez isso, gente. Que acasozinho danado de inteligente esse. A tese contrária é que o acaso faz isso. Nós somos assim porque a gente foi melhorando. Porque, de repente, o DNA criou uma estrutura de representação funcional. A gente começou a produzir filhos. Os filhos vieram com anomalias em relação ao padrão que era antes. Essa anomalia gerava um filho que tinha melhores condições de sobrevivência do que os próprios pais. Esses filhos geravam filhos com a mesma característica, e com isso a espécie vai melhorando, vai se aprimorando. É a teoria da evolução que está aí, né? A questão da sobrevivência do mais apto, do mais forte, do melhor e etc. Então, tudo isso é matéria de ciência. E isso, claro, que a gente tem sempre uma discussão. Existe um design inteligente ou existe o acaso? Qual que é a origem das coisas? Porque uma coisa é o processo que a natureza se utiliza para fazer as coisas acontecer. Isso é uma coisa. A outra coisa é a origem desse processo. Esse processo é inteligente ou esse processo é intencional ou esse processo é casual, ocasional e sem nenhum tipo de intenção? Né? Esse é o que está por trás. Então, a Terra, segundo essa teoria, ela foi criada como uma espécie de agregado de matéria que foi sendo colocado no espaço e que foi se juntando, e a Lua veio e bateu e contribuiu com massa e etc. E isso gerou esse troço aí, chamado planeta Terra. É claro que essa tese não é uma tese ruim, e também não estou dizendo que isso não aconteceu, mas é claro também que a gente não pode imaginar que isso também tenha sido simplesmente uma questão, digamos assim, fortuita, a coisa aconteceu simplesmente. Também não estou dizendo que Deus tinha um projeto de planeta Terra e que desenhou lá e disse, nesse lugar do espaço vai acontecer um planeta. Existem leis perfeitas que fazem com que as coisas aconteçam, e dentro dessas leis perfeitas, um planeta se cria. E essas leis, né, elas estão explicadas porque a gente observa que a natureza ela não erra. Amanhã de manhã, sábado, pode até não fazer um tempo bom para ir na praia. Você pode até ficar em casa porque está chovendo. Mas tem uma coisa que a gente não vai duvidar, pelo menos hoje. Amanhã o sol vai aparecer. Vocês têm dúvida disso? Não. Por quê? Porque vocês confiam na lei da natureza. A natureza faz isso acontecer. Eu fico impressionado, eu viajo muito aqui no interior do estado e vejo a natureza aqui do nosso estado, do sertão. Tem lugares que você passa em época do ano que é cinza, é chão puro, é graveto, não tem uma folha, é o chão, aquele negócio seco. Aí você morreu tudo. Aí dá uma chuva hoje, dá uma amanhã, quando você passa 3 dias depois, está tudo verde. Você diz, onde é que é a hora que esse mato está escondido? A natureza se esconde, se prepara para receber esse período de pouca água, e quando a água chega, ela exubera em beleza e vitalidade. Isso é que é uma coisa impressionante. Na nossa condição, eu falei do corpo humano, mas existe também uma corrente que analisa o processo da embriogênese e que diz que nós passamos por diversas etapas dentro dos ciclos evolutivos, ou seja, o Espiritismo, ele diz que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, do princípio fundamental da matéria até a elevação máxima do espírito.
E passando pelos diversos reinos, nós estagiamos no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, depois no reino hominal e depois no reino angelical. Vou chamar assim porque não tem outro nome. O que o espírito vai fazer na pedra? O que vocês acham que o espírito faz na pedra? Fica lá tomando sol. O que faz o espírito na pedra? A gente tem que pensar em espírito como energia. Então, no princípio mineral, que é um princípio de consistência, o espírito adquire formas. Ele adquire ideia de perímetro, de consistência de unidade. Há uma lenda de índios brasileiros, na verdade índios da nossa terra, que eles diziam que quando uma determinada entidade divina pairava sobre a Terra e quis aprender sobre o planeta, ela vai na montanha e a montanha conversa, o que você quer? Ele diz assim, eu quero aprender sobre o planeta. E a montanha diz assim, entra em mim. Aí ele entra na montanha e começa a sentir tudo que a montanha sente. Sente toda aquela coisa da rigidez, da grandeza, etc., da montanha. Aí um dia ele diz assim, montanha, o que você tem para me ensinar mais do que você já me ensinou? Ela disse, nada, você já aprendeu tudo o que você tinha que aprender. Aí ele sai e vai se encontrar com a palmeira. E ele diz assim, palmeira, você pode me ensinar sobre a terra? Ela, entra em mim. Então, o que um espírito faria num vegetal? Faria aprender sobre os sistemas, porque a planta já tem os sistemas e já tem uma certa inteligência. Já tem um princípio inteligente ali de planta. Não é ainda o nosso, mas já existe uma lógica no funcionamento daquelas plantas. Depois, ele vai para o animal. Lá no animal tem a questão dos instintos, tem a questão da maternidade, tem a questão dos afetos, tem a questão da defesa, tem a questão do corpo, já tem um elemento de cérebro bem elaborado, e depois ele vai para o hominal, aonde o espírito, que é, até então, o espírito é descrito como E minúsculo, vocês vão ver isso no livro dos espíritos, esse espírito com E minúsculo é esse espírito que anima a pedra, animal, essas coisas. Quando ele chega na condição de homem, ele é representado por espírito com E maiúsculo. Então, o espírito com E maiúsculo no livro dos espíritos quer dizer o espírito que está encarnado ou que é passível de encarnar em um ser humano. Então, o que acontece no ser humano? No ser humano, nós temos a condição de inteligência, a condição cognitiva. Então, junto ao princípio de vida, junto ao princípio material, junto a todos os princípios que orientam os demais reinos, existe agora um princípio novo, que é o princípio inteligente. É a partir desse momento que o espírito vai, como homem, ser dono do seu destino e construir, através do seu livre-arbítrio, a sua própria libertação. Então, isso é fácil de acontecer? Não, não é fácil. Então, observe que, na embriogênese, parece uma samambaia que vai virando depois um girino. Vocês já viram isso? Vai virando um girino, depois vai ficando com cara de gente e se transforma no corpo. É como se na embriogênese a gente lembrasse as diversas etapas evolutivas do ser. É como se houvesse ali um remember da evolução daquela espécie. Então isso é muito legal, até porque quando você pega o início do processo, os seres, de um modo geral, são muito parecidos. Né? A forma é muito parecida. Depois ele vai se diferenciando. Ele vai ganhando aspectos novos, e aí você vai tendo a diferenciação que vai caracterizar as espécies. O que aconteceu em 24 de novembro de 1859? Alguém sabe? Allan Kardec nasceu no dia 4 de outubro de 3 de outubro de 1804. 3 de outubro. E morreu no dia 31 de março do ano de 1869.
com 65 anos de idade. Mas o que aconteceu nesse dia aqui? 1859, só lembrando, são 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril do ano de 1857. O que aconteceu aqui? Charles Darwin publica o seu livro sobre a evolução da espécie. Junto com Wallace, ele cria lá a sua teoria, e isso muda muito, porque até então, até esse momento, Deus tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, tanto o homem era criado da forma que é desde o princípio, como parece que Deus também tinha a forma humana. Eu gosto muito desse trocadilhozinho, porque lá na história, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ok? Mas a nossa incapacidade de perceber Deus fez com que nós criássemos Deus à nossa imagem e semelhança para que ele pudesse ser compreendido. Então, observe que nesse momento já não se pode falar mais do puro criacionismo. Pois não, Érico? Tudo bem. Prazer em revê-lo. Idem. Boa noite, pessoal. Boa. Eu gostaria de que você me esclarecesse um pouco a respeito da questão do princípio inteligente, porque na sua fala eu compreendi, provavelmente equivocadamente, de que o princípio inteligente só a partir do humanoide. Mas a gente observa que os animais têm alguma essência de inteligência, as plantas e a própria situação mineral, né? Então, eu gostaria de saber de você, se você limitou ao humanoide ou se você entende que existe uma gradação para chegar no humanoide. Eu entendi o que você está falando e, assim, esse conceito não é meu. Esse conceito é de Kardec. Então, qual que é o conceito dele? O princípio inteligente, ele está animando o espírito com E maiúsculo. Ou seja, até antes você tem uma inteligência, mas algumas entidades venerandas afirmam que essa inteligência do animal provém de uma inteligência de uma chamada alma-grupo, que não é uma alma individualizada, portanto, você não imagina que aquele cachorrinho que você cria com muito amor, quando ele desencarnar, ele vai virar um espírito que vai ficar esperando virar homem, exatamente. Então, não estamos falando exatamente disso, isso é uma coisa que eu não tenho como aprofundar, até porque nós não temos evidência nenhuma de como há essa transmutação entre os reinos, tá certo? Mas o que Allan Kardec diz a inteligência do homem é diferente. Por que a inteligência é diferente? Porque o ser, o infra-humano, ele não é contingente, ele é determinado. Ele tem um instinto, que é uma espécie de inteligência, mas ele não tem aquela inteligência de discernir. Você não vai ver um cachorro, por exemplo, pensando na possibilidade de construir uma casinha para ele. Você não vai ver, por exemplo, um João de Barro fazendo um edifício com, sei lá, com uma visão evoluída. A casa do João de Barro é a mesma há centenas, milhares de anos. Então, esses indivíduos, eles têm uma inteligência, mas é uma inteligência muito baseada no instinto, que é uma espécie de inteligência, mas não é a nossa ainda. Nós não podemos cobrar de um cachorro porque mordeu alguém, mas nós podemos imaginar que um espírito que mata uma pessoa, ele se sente culpado, ele faz a sua consciência evolutiva de culpa, mas isso vai lhe custar alguma coisa em termos do seu estágio espiritual, coisa que não vai acontecer com o leão, coisa que não vai acontecer com a cobra, coisa que não vai acontecer no cachorro. Entendeu? Okay. Esse recorte não é um recorte meu, é apenas para diferenciar que essa inteligência, por exemplo, o ser que passa a ser espírito com E maiúsculo, ele nunca mais encarna num ser animal que não seja em alguma espécie que tenha cérebro para pensar ou tenha capacidade para pensar. Ok? Ok, obrigado. Bom, então, a partir desse momento, a gente não é mais um boneco de barro, a gente não foi mais um protótipo de Deus, a gente é agora um ser que é desenvolvido a partir de um processo
evolutivo de espécie, que essa espécie que nós somos hoje, ela ainda vai passar por outros processos evolutivos, não sei dizer se nós vamos ter uma orelha aqui na testa, porque eu tenho algumas recomendações a fazer ao Criador. Olha que ousadia minha. Por exemplo, as mães poderiam vir com seios nas costas. Seria muito mais eficiente. Enquanto o neném está mamando, a mamãe está trabalhando. Não seria legal isso? Seria bacana, né? Por exemplo, se a gente aprimorasse o olho, não precisava mais da orelha, bastava o buraquinho para ouvir. Então a gente não precisava mais desse negócio de orelha, porque tem gente que tem uma orelha grande, tem gente que tem orelha pequena, tem gente que tem orelha assim, só serve de referência, orelhudo, narigudo, né? Essas coisas seriam aprimoradas. Brincadeira, mas o fato é que a espécie, todas as espécies, elas passam por mudanças, e essas mudanças de fato existem. A gente realmente passa por evoluções, e essas evoluções elas são adaptativas, mas elas também têm um propósito, porque na medida em que o espírito evolui, a forma também evolui. E a gente vai ver isso aqui, tá? Por que é que quando o espírito evolui, a forma evolui? É porque a forma ela termina sendo uma emanação do próprio espírito. O corpo físico termina sendo um pouco também da mente do próprio espírito materializada, na forma de uma representação carnal. Pois não? Me diga uma coisa, então pelo que você está falando, o ser humano vai ser devastado da Terra, não vai existir como nós somos hoje. Por quê? Ele está falando da evolução aí de um e de outro, foi assim, chegou assim. Nós, homem e mulher, né? Porque se fala homem, está se falando homem e mulher. Portanto, homem como mulher. Então, nós também vamos mudar o protótipo nosso? Eu não poderia lhe responder essa pergunta, porque eu estaria sendo irresponsável em dizer que o físico nosso estaria sendo alterado. Mas, dado assim, a história dos nossos antepassados, que são aqueles dos quais nós estamos aqui graças a eles, a gente mudou um bocado. Né? A gente mudou um bocado. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui há alguns milhares de anos atrás, provavelmente nós não teríamos o córtex pré-frontal. Há 150 mil anos atrás, a gente não tinha. Então, essa coisa da inteligência humana não aconteceria. Por quê? Porque, segundo o Dr. Paul MacLean, nós temos um cérebro trino. O cérebro reptiliano, o límbico e o cortical, que é o da inteligência. Esse tem mais ou menos entre 60 e 100 mil anos. Somente, é pouco tempo na evolução. Então, se você for olhar o upgrade que o Homo sapiens teve em relação aos seus parentes, absurdo. Quando apareceu esse córtex pré-frontal, os outros não tiveram a menor chance de sobreviver. Não quer dizer que o Homo sapiens tenha matado os seus, mas eles simplesmente não tiveram condição de se adaptar. Eles simplesmente não ficaram. Nós poderemos também não ficar. Pode ser que, de repente, nosso tamanho não ajude. Então, lá na frente, a gente pode ser menor, pode não ter pelo no corpo, né? Pode, de repente, ter outras habilidades. Podemos, por exemplo, ter um corpo físico menos denso, e com isso nós tenhamos a possibilidade de ter fenômenos mediúnicos explícitos mais regulares. A gente tem que estar aberto para a evolução. Mas não se preocupe não que liso, sem barba, sem orelha, a gente não perde a beleza. Por exemplo, um homem bonito como você vai continuar bonito como um ser humano sem barba, com a cabeça grande. Fique tranquilo que o padrão de beleza dita o que a gente gosta e o que a gente não gosta, seja lá o que for. Tá certo? Mas o seu Unga e Dona Unga, lá atrás, eles pesavam 200 quilos. Né? Era outra compleição física. Ok? Bom, então, do ponto de vista evolutivo, a gente tem isso aqui, ó. Começamos por elementos primordiais, isso aqui eu estou falando de matéria. Esses elementos primordiais, eles se aglutinam em outros tipos especializados de elementos que vão formando
estruturas vivas, que são as células. Elas vão se diferenciando em função da sua especialidade, em função da sua capacidade e também da sua representação dentro do sistema. E, dentre outras coisas, vem aí a questão do cérebro e a questão da consciência. Se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, essa mesma escala ela vai acontecer desde o plasma inicial até a formação dos seres inteligentes, porque assim aconteceu. Começam os seres lá unicelulares, depois isso vai se sofisticando, a coisa vai ganhando outros corpos, vai virando sistemas mais complexos, até chegar a um ser que esse ser que é um ser que tem a capacidade da consciência. Existem duas linhas de corrente aí. A causação descendente, que é Deus que cria de cima para baixo, e uma causação ascendente, que é essa que a própria natureza vem dando vida a si mesma, a partir dos seus elementos. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Ok. Eu vou deixar esse PowerPoint aí. Se vocês quiserem copiar depois, fica à vontade, tá? Esses PowerPoints meus são todos abertos assim. Aí vem a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente intrigou os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos os que vieram depois beberam de alguma forma dessa fonte para responder aquela pergunta: por que existe algo ao invés do nada? E aí os pré-socráticos vão criar o arquê, vão criar substâncias que são as substâncias formadoras, né? E essas substâncias elas seriam emanação de uma grande inteligência, que é Deus, né? Eles não poderiam não chamar desse nome. Para os gregos existia uma divisão dessas potências divinas, né? Vem daí o politeísmo, essa ideia da divisão. Mas o interessante é dizer o seguinte: voltamos à questão inicial. Isso aí é acaso ou isso é inteligência? Eu vou mostrar aqui num esquema mais ou menos rápido para vocês, até porque eu não sou especialista nisso, mas é só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Quando houve a explosão do Big Bang aqui, mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, a representação está... É que não está chegando essa bola grande aí, ó, que é a explosão. O primeiro elemento a se formar foi aquele lá, o hidrogênio. Qual que é a característica do hidrogênio? Ele só tem um próton e um elétron, ele não tem nêutron na sua estrutura. Ele é um elemento muito simples. E o que acontece com ele é que esses prótons começaram a se bater, naquele momento tinha muito desse processo de bater um no outro, e ele vai criar uma substância, um outro elemento, que é o hélio. Então, o hélio é um elemento estável, que ele não faz nada, ele está ali, né, serve para botar balãozinho para subir, que a gente vê nesse negócio de balão. Se você aspirar também, sua voz fica um pouco diferente. Então, ele começa aí com esses elementos. Talvez o berilo, vai surgir aí um outro elemento mais simples também, mas não tinha essa tabela periódica que a gente entende hoje. Eu vou ficar só nesses dois para poder mostrar aqui o que acontece. As estrelas, o brilho das estrelas, aquele brilho, na verdade, é matéria incandescente. E, basicamente, o que está queimando ali é hidrogênio e hélio. Está queimando. Só que tem uma hora que o hidrogênio acaba. Quando o hidrogênio acaba, essa estrela ela entra em colapso. Ela começa a se concentrar de tal forma que o hélio passa a ser um excelente combustível. E ela começa, então, a criar toda uma condição para uma explosão posterior. Só que nessa contração estelar, ela vai, por fusão, começar a criar aí outros elementos, o famoso carbono e o famoso oxigênio. Sem carbono,
a gente não existe. Sem oxigênio, a gente não existe. Então, olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui, a gente tem milhares de anos, talvez aí, milhões de anos aí, para isso tudo acontecer dessa forma bonitinha que eu estou mostrando para vocês. Quando esse processo acontece, a estrela entra em colapso, explode, e nessa explosão ela joga na natureza, joga no espaço, outros elementos que vão compor o restante da tabela periódica. Então a gente vê aí a natureza criando os elementos a partir da sua própria dinâmica. Só tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Para que essas combinações possam existir, por exemplo, quando você pega carbono, você pega hidrogênio, você pega hélio e você faz a mistura, para poder produzir outros elementos, o que acontece? Você tem que ter existe uma propriedade nos átomos chamada de ressonância. A ressonância diz, se você tem dois átomos que têm ressonância igual, quando você combina os dois, eles formam um terceiro estável, que não se desfaz. Então, para que haja uma substância estável, você tem que ter um fenômeno da ressonância semelhante. Então, aqui acontece um fenômeno engraçado, que o carbono e o oxigênio, eles começam a disputar a existência. Se você imaginar que o carbono dá origem ao oxigênio, o que poderia acontecer? Todo o carbono gerado ia virar oxigênio. A gente poderia ter oxigênio e não ter carbono. Só que a gente tem carbono e tem oxigênio. Por quê? Olha só isso aí. Se o nível de ressonância do carbono fosse 4% menor, não haveria carbono. Se o oxigênio fosse 0,5, se a ressonância do oxigênio fosse 0,5 maior, os carbonos iriam se converter em oxigênio. Aí o povo olha para isso e diz, foi o acaso que fez. Foi. Foi mesmo, eu acredito. Igual a essa aqui, gente, tem uma lista de mais ou menos umas 50 ou mais coincidências dessa mesma ordem de grandeza que explicam o tanto que é chamado isso de princípio antrópico. Ou seja, se isso não existisse, nós não estaríamos aqui. Só que é muita coisa junto para que a gente esteja aqui. Então, isso, na verdade, é um processo. Os buracos negros, por exemplo, eles são geradores de matéria. Eles consomem, geram, produzem. É o que se tem hoje de experiência fina sobre eles, né? Então, eles estão produzindo o universo está produzindo eles, e isso é um mecanismo. Eu estava lendo um livro de Gilson Freire sobre essa questão, né? Ele escreve muito bem sobre isso, porque ele fala sobre a teoria da criação, segundo Pietro Baldi, e ele foi físico, hoje ele é médico, e ele tem muito conhecimento disso. E ele falando sobre os planetas que existem em outros sistemas solares, gente, tem planeta que é 200 milhões de vezes maior do que o Sol. Vocês já imaginaram isso? O tamanho desse monstro? 200 milhões de vezes maior do que o Sol. Para a gente parece uma coisa louca, né? Mas é isso aí. Então, a evolução é lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Isso é a grande questão. É que nós estamos evoluindo, mas nós não somos parte de nada. Nós somos apenas a manifestação em movimento do todo. Deu nó aí na cabeça? Deu, né? Se Deus me cria, faça-se Paulo. Paulo se fez. Deus está aqui, Paulo está ali. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é, Paulo se fez dentro da essência de Deus.
Quem é Paulo? É uma manifestação de Deus. Paulo não é um ente apartado de Deus. Não existe nada que não seja Deus. Apenas o que você está vendo em Paulo é uma manifestação mal feita do perfeito. É uma manifestação limitada e imperfeita do perfeito, que está tendo uma função aqui agora, nesse momento. Ficou claro? Então, a diferença é entre você ser uma criatura apartada do Criador e você ser o próprio Criador em emanação. Por isso, esses antigos já falavam da lei da unidade, já falavam que a unidade é Deus, porque eles não admitiam que houvesse algo além de Deus. Olhe como isso é antigo. É muito antigo. Tá? Então, dentro dessa teoria, o que é que há de evolução? Há de evolução que eu sou uma parte, mas na verdade eu sou uma essência do todo, e quando eu evoluo, eu saio da ignorância da parte para o completo entendimento do todo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Alguém sabe? A resposta que está lá? Conhecimento, evolução. Mais alguém? O que é ser perfeito, gente? O que é que vocês acham que é perfeição? Um de cada vez levantando a mão. Um de cada vez levantando a mão para responder. Ah, é. Vai levantando um de cada vez, não precisa fazer confusão, todo mundo vai ter a oportunidade de falar. O que é perfeição? Isso mesmo. Concordo. Eu vou tomar até uma água. Quando vocês pensam? Exatamente. Exatamente. Ser completo. Né? Ser completo. O perfeito é o completo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a palavra perfeição, ela começa com o prefixo perfeição. Tudo que começa com per é totalmente. Permanente é aquele que está todo o tempo. Perpassou é aquilo que passou de um lado para o outro. Perfurou é aquilo que, né, fez isso, furou todo, atravessou. Então, perfeito é aquilo que foi completado e que não pode ser mais melhorado. Não pode melhorar mais. O perfeito melhora? Como é que você vai melhorar uma coisa que já chegou no seu mais alto grau? Aí Aristóteles ele falava sobre dois conceitos. O conceito de potência e o conceito de ato. Alguém ajuda com isso aí? O que é potência e ato? Sexta-feira de noite. Eu botando vocês para coçar a cabeça, hein? Diga aí. Hein, gente? O que é potência e ato? O que vocês acham? Um de cada vez também. Tem problema, não tem pressa. Vamos lá. Quando você fala, você vai comprar um carro. Aí você chega lá para o vendedor e diz assim, qual é a potência desse motor? O que você quer saber? Força. Aí é medida em cavalo, né? A gente dá mede carro em cavalo. É uma carroça que corre mais. A potência é aonde você pode ir. Então, se o cara diz assim para você, esse carro tem uma potência de 200 cavalos, quer dizer o quê? Que se você pegar uma estrada e pisar no acelerador, você vai ver o que é 200 cavalos correndo. Você vai ter a força de 200 cavalos.
Mas você, quando sai da concessionária, você sai com os 200 cavalos disparando ou você sai com um jeguinho ali a 20 por hora? Você tem a possibilidade de chegar a 200 cavalos, mas você não chega, você chega quando você quer. Então, a potência é onde você pode ir, e o ato é onde você está. É o que você atualizou da sua potência. É o quanto você consegue ser daquilo que você pode ser. Então, você é um ser humano. Aí, Raul Seixas dizia que a gente só usava 10% da nossa cabeça animal, não é assim? Então, na visão de Raul Seixas, existe um 100%, nossa potência era esse 100%, mas a gente estava em ato quanto? Só 10%. Quer dizer que os 90% é um espaço de evolução, porque eu posso chegar lá. Eu posso virar um passarinho? Não, provavelmente porque ser passarinho não está na minha potência. Mas eu posso ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Não foi eu quem disse, quem falou isso foi Jesus. Então, eu posso ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial, ou seja, eu posso ser um espírito puro, um puro espírito, e não pense que espírito puro é um espírito bonzinho, que ajuda todo mundo. Isso não é a ação dele, isso não é a atitude dele, é a essência dele que é amor. Isso é diferente um pouco, ele não tem outro jeito de ser. Ele não faz isso porque ele é bom. Ele não faz isso, ele faz isso porque não tem outro jeito de ser, ele só é isso e pronto. Então, quando a gente pensa no perfeito, questão 132, para que é que Deus submete o espírito à reencarnação? É a resposta para fazê-lo chegar à perfeição. Então, observe, por que é que nós não somos perfeitos? Questão 115, porque nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. A gente não sabe o que a gente é. A gente não sabe. A gente não faz ideia do que um espírito pode fazer. Não tem ideia. Mas, à medida em que a encarnação vai chegando e as experiências vão se avolumando, nós vamos cada vez mais adquirindo consciência do que somos. E isso vai fazendo com que a gente aumente o range da nossa ação e a força da nossa interação com o mundo. Uma coisa que a gente tem que compreender é que a humanidade, ela não é uma humanidade atrasada, ruim, bruta. O nome certo a humanidade é ignorante. Quando existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a seguinte: por que alguns espíritos resolvem seguir a fieira do mal? Do mal não, respondem os amigos, da ignorância. Vendo o último carnaval de Salvador, eu pude ter uma constatação de quanto ignorante nós estamos. Muito. Quando você compara o que um espírito pode ser com o que o espírito está sendo, que você vê esse range, essa diferença, o que dá um nó na cabeça dos pensadores da humanidade é: por que o ser humano, sabendo que pode ser mais, quer ser menos? Deseja ser menos. Como a natureza não dá saltos, o que acontece? Nós somos convidados a experiências dolorosas, complexas, difíceis, emaranhadas, para que o espírito, a partir dos seus próprios estímulos, possa começar a enxergar possibilidades outras. E, com isso, avançar na sua condição espiritual. O que quer dizer essa pergunta é inexorável o desenvolvimento do espírito, não tem como fugir. Todo mundo vai evoluir. Mas aquele cara do Estado Islâmico que está arrancando a cabeça do cara lá agora, ele também vai ser perfeito? Vai. Vai mesmo.
Vai demorar. Né? Pensando que o universo tem 13,8 bilhões de anos, você tem ideia de mais ou menos quantas vidas a gente pode viver para chegar numa condição melhor. Agora, a gente tem o discernimento de decidir o que a gente quer fazer. Você pode decidir encurtar esse passo. Pode ou não pode? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se amanhã de manhã vocês quiserem acordar sábado e dizer, a partir de hoje eu vou perdoar todo mundo. Não importa o que me fizeram. Não importa, eu vou perdoar todo mundo, incondicionalmente. E mais do que isso, vou distribuir amor incondicional. Significa que eu vou começar a sentir, ou buscar sentir amor por todas as criaturas do planeta. Todos. Sem exceção. Não tem nada que alguém possa me fazer que vai me tirar do sério. Eu vou estar alegre o tempo inteiro. Alguém te impede de fazer isso? Vamos supor que você decida fazer isso. Alguém te impede de fazer isso? Alguém vai dizer, não faça, é proibido. Você está infringindo o código 235 da humanidade, que diz que nós temos que ser zangados, raivosos, que a gente tem que ser assim mesmo. Tem alguma coisa disso? Não. Então, só depende de quem? Da gente. Tá certo? Agora, claro que você não vai fazer o que você não aguenta. Você não vai fazer o que você não pode fazer. Isso não dá para fazer porque a gente não está preparado para isso. A gente precisa ultrapassar algumas camadas ainda para poder chegar num estado de uma condição tal que a gente consiga fazer isso sem sofrer. Porque se você, de repente, disser, vou perdoar todo mundo, você vai ficar com o escorpião aqui, dizendo, eu te perdoo, e o escorpião mordendo seu estômago, porque você não perdoou ainda, porque você ainda está magoado, você não ressignificou a dor, você tem uma série de coisas da evolução do espírito. Então, a gente tem que entender que, embora seja o livre-arbítrio da pessoa evoluir, cada um escolhe o seu tempo. Olha, gente, isso é importante eu falar isso para vocês, porque eu não sei quanto tempo vocês têm de espiritismo, mas uma coisa que acontece quando a gente chega no espiritismo é a gente quer converter todo mundo. E uma coisa também que vocês vão perceber, se é que vocês não já perceberam, é que tem um monte de gente que vai sentar na sua frente para contar a vida e esperar conselhos bacanas dos espíritas. E quando é dentro de casa, é a mulher, o marido, o filho. E uma coisa que a gente tem que aprender a entender é que todo mundo tem seu tempo. E a gente tem que ajudar. A gente tem que ser persistente. Mas não pode ser radical. Porque pode ser que a pessoa resolva ficar um tempo mais na sua condição. Você faz tudo. Você dá as condições todas. A pessoa não quer. De quem é a situação, a escolha de quem é? De quem é o problema? Não é meu, é da pessoa. Mas você não fique chateado se ela não quiser te ouvir. Eu cheguei uma vez no interior, uma cidade que a família tinha criado o movimento espírita há mais de 100 anos. Aí, o rapaz veio desesperado dizendo o seguinte, fracassei na criação dos meus filhos. Isso que foi que houve. Tenho 2 filhas que viraram evangélicas. E o movimento espírita aqui, a família não vai conseguir mais dar continuidade, ou seja, eu vou ser a última geração de espíritas da minha família nessa cidade, porque minhas filhas são evangélicas. Eu disse, qual é o seu problema? Quem mandou você trazer 2 espíritos que precisam da Arca de Noé para aqui, para a Terra? Quem mandou você trazer esse povo que precisa da interpretação de um livro ali, pagar para se salvar? Quem mandou? Você foi buscar esses espíritos lá porque você quis. Porque ser espírita não é fácil não, gente. Vocês estão pensando que ser espírita, a força espiritual vai estar com a gente, protegendo e guiando o carro e fazendo tudo para que a gente não faça bobagem? Não funciona assim, aviso logo. O mentor, que é o nosso maior amigo, quando ele sente que a gente está insistindo em fazer, ele se afasta e deixa a gente fazer as coisas que a gente quer fazer. Não fica, não faz. Ele até faz isso no começo, mas chega uma hora que ele diz assim, está insistindo tanto, vai e faz. Você não quer? Vai lá, vê como é.
O que a gente aprende aqui é ter autoconsciência. E a partir da autoconsciência a gente entende que a gente é mais do que a gente pode ser. Isso é empoderador, sim é, mas você tem que acreditar nisso. Você tem que desenvolver isso de uma forma muito importante na sua vida. Então, questão 540. Olha lá o que diz o Espiritismo. Tudo se serve em cadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, isso é muito importante, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Nós estamos evoluindo, gente. Estamos aqui para evoluir. Qual é o único sentido da vida? Evolução. Eu tenho que sair daqui mais do que cheguei. Porque eu ganhei um corpo, e não é fácil ter um corpo. Sabia disso? O mercado de corpos está escasso. Segundo Hermance Dufour, nunca fomos mais do que 30% dos espíritos da egrégora ou da psicosfera do planeta Terra encarnados ao mesmo tempo. Nunca fomos mais. Ou seja, quer dizer que tem mais ou menos 70% dos espíritos que poderiam encarnar hoje na Terra, mas estão no plano espiritual esperando uma vaga para descer. Então, estar aqui não é uma coisa simples. A gente precisou de um pai e de uma mãe, precisou de um conúbio para que nós pudéssemos vir, ganhar a condição de estabilidade para que a gente pudesse, então, decidir por nós outros o que é que nós vamos fazer da nossa vida, e a partir daí a gente entende qual é o significado dela, então aí agora é por nossa conta e risco. Você não tem uma bula. Você veio aqui, Paulo, para dar palestra no Harmonia de sexta-feira de noite, ficar fazendo pergunta complicada. Não vem com essa bula, você vai descobrindo assim, meio que no tato, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então, rapidamente assim, né? Como é que eu comecei a fazer palestra? Eu estudava muito, não fazia palestra, e um dia eu tive um sonho. No sonho, meu pai desencarnado, meu pai espírita, meu pai é um orador espírita de muitos anos, e ele chegava e me levava num centro espírita. Eu não sabia que era um centro espírita, não, parecia uma sala do júri. E ele me apresentava um homem chamado Ivanovich. Esse aqui é Ivanovich. Aí, eu nunca tinha ouvido um nome, ninguém chamado Ivanovich, esse nome para mim era bem estranho. E ele ainda dizia assim, aí vinha seu Ivanovich e dizia assim, aqui tem uma academia, você ainda pode malhar aqui. Querendo me seduzir mesmo para eu ficar, isso aqui é seu lugar. Aí eu, tá bom. Passados uns dias, me lembro da fachada da casa do seu Ivanovich, como era. Um amigo meu foi convidado para fazer uma palestra ali em Brotas, e não pôde fazer, me ligou. Paulo, você pode ir fazer a palestra? Eu digo, rapaz, eu não faço palestra não. Ele disse, rapaz, vá lá. Você estuda tanto, converse com as pessoas e tal. Falou assim para mim. Aí eu fui. Quando eu cheguei na frente do centro, era a casa de seu Ivanovich. Eu nunca tinha ido lá. Aí eu disse, a casa de seu Ivanovich. Depois eu fui atrás de Ivanovich, achei Gurdjieff, depois achei Pedro Ouspensky, aí eu fui participar de um evento com o Divaldo, e quando ele abriu o primeiro slide, ele trouxe Pedro Ouspensky, eu achei que Pedro Ouspensky não tinha nada a ver com o espiritismo, e daí começou esse negócio de palestra. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está muito fora, tem uma hora que alguém chama e diz assim, tem um negocinho ali, seu Ivanovich, ali, você vai lá ver, agora o que você vai fazer com o Ivanovich? Eu podia ter esquecido Ivanovich. Mas no dia seguinte eu fui para a internet procurar nomes de Ivanovich ligados ao espiritismo, achei Gurdjieff, que não é exatamente, mas ele é espiritualista. Fui, comprei os livros dele, depois cheguei em Pedro Ouspensky e foi. Então, se você não fizer nada com os guias e as orientações que você recebe, você vai continuar fazendo uma... Mas, de um modo geral, eu posso dizer a vocês que a vida sempre nos convida a voltar para o nosso lugar. A gente evolui, mas evolui... na nossa condição. Então, qual que é a proposta do Espiritismo para acabar com todas as discussões? Você é criacionista? Não, eu sou evolucionista. Qual que é a proposta do Espiritismo? Um criacionismo
evolutivo. Deus criou tudo, mas tudo que Deus cria evolui. Simples assim. E aí você não briga mais. Quem criou o universo? Foi Deus. Como? Não sei. Com certeza não foi por um ato de volição. Mas foi uma substância que se transformou em tudo, com leis perfeitas. Isso tem milhares de anos, essa teoria. É a teoria que Allan Kardec abraçou na Gênese. Você vai lá na Gênesis, você vai ver isso aí, ele falando claramente sobre isso, e a partir daí a gente vai ver que essa síntese da doutrina espírita está, né, se apresentando. Então, o primeiro passo para a gente compreender o criacionismo evolutivo é partir do começo, que é Deus. Então, quando fomos criados simples e ignorantes, quando tivemos a condição de estar aqui agora como emanações de Deus, evoluímos para nos tornarmos em existência aquilo que somos em essência. A nossa essência é divina. A nossa evolução nos leva a sermos divinos. O que vai acontecer com o espírito quando chegar na condição de divino? Ele se funde a Deus e perde a sua individualidade? Ele continua sendo espírito consciente de uma individualidade e sendo perfeito, sendo divino? Não sabemos. Paulo, de verdade, lá de Damasco, ele dizia que em nele somos, em nele estamos, em nele nos movemos. Ou seja, para Paulo, sempre estaremos dentro de Deus, nunca vamos nos apartar de Deus. O que eu posso dar de vislumbre para vocês é, imagine que lá na frente não tenha mais os problemas humanos que nos afligem. A alma era de tal sorte livre que os problemas do mundo não afetam a alma. A alma é apenas amor, harmonia. Allan Kardec fala sobre lei de harmonia. Harmonia, paz, tranquilidade. Mesmo você existindo em uma forma humana, mas você é paz. Aí eu penso em Francisco de Assis, eu penso em Santo Antônio, eu penso em Jesus, eu penso em Buda, eu penso em Gandhi, eu penso nesses homens todos, que buscaram na sua vida ser o mais próximo possível da essência pura que os formou. Gente, isso é um chamado de Deus ao homem consciente do tempo presente a pensar na vida de uma forma diferente. Diferente. A gente precisa aprender a lidar com as coisas humanas, mas a partir das perspectivas espirituais. Isso resolve muitos problemas. Vocês acham que as coisas acontecem na vida da gente para nos castigar? Não, não existe esse castigo, não existe despertamento para o que está dormindo. O sujeito está dormindo, está ali o outro fustigando ele, futucando ele para ele acordar. Poxa, Paulo, mas os problemas aqui da Terra fazem com que o tal do tempo passe se arrastando de uma forma que a gente acha que Deus não gosta da gente. Mas, gente, olha, o tempo da Terra, ele é o tempo da nossa ansiedade. Você quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de tomar sorvete? Sorvetinho. Senta para tomar um sorvete, bem gostoso. E vai ali, ó, muqueando o sorvete para ele demorar mais. Né? O tempo demora de passar? Você fica vendo o relógio? Não é, né, gente? Agora faz o seguinte, fica descalço na areia quente da praia, olha o relógio e conta 2 minutos para você ver o que é. Como demora 2 minutos, vira 1 semana e meia. Então, o tempo é isso. Então, se eu estou vivendo angustiado, o tempo da Terra é longo, é arrastado, o problema demora a vida toda. Mas quando eu olho para trás e vejo as coisas que já aconteceram na minha vida, boas e ruins, e já passaram todas, e eu estou aqui hoje,
significa dizer que as que estão acontecendo hoje, se não me matarem, me fortalecem no personagem. E mesmo que me matem, me fortalecem no espírito. A vida muda. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, para conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Sacou aí, bicho? Como é que é? Então, a evolução do corpo é o que menos importa. Porque o corpo é uma vestimenta do espírito. É um invólucro carnal, material. É bom estar encarnado? O que vocês acham? Que é melhor estar encarnado ou desencarnado? O que vocês acham? Fique tranquilo que não tem nenhum espírito aqui. Ah, você quer desencarnado? Então eu vou te levar seu corpo. Ninguém vai fazer isso. Pode ficar tranquilo. Ser encarnado, na condição que nós estamos, é muito, muito, muito melhor do que ser espírito. Por quê? Por quê? Você não falou antes aí de há mais espíritos procurando vir para ser encarnado, já que você quer ser encarnado? Já que o amigo falou que quer ser encarnado e existe mais espírito desencarnado do que está aqui, então é melhor estar aqui, né? Porque eu vou esperar bastante tempo, né? Olha, é verdade, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós estamos aqui, sei lá, nós temos aqui 20 pessoas, 30 pessoas, 40 talvez. Todo mundo é diferente uns dos outros. Mas será que a gente consegue fazer algum juízo de valor de um e do outro aqui agora, nesse exato minuto? Não, porque a gente não se conhece. Não é verdade? Só que se isso aqui fosse uma assembleia de espíritos, quando eu olhasse para vocês, eu veria, pela formação do perispírito e pela coloração da energia que emana de cada um de vocês, o seu estado evolutivo. Então, no plano espiritual não existe hipocrisia. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Vocês já imaginaram se a gente se comunicasse aqui pelo pensamento hoje? Então, o corpo esconde o espírito e deixa que ele viva um personagem que agrada o mundo, que é bacana, que todo mundo gosta, e o espírito fica ali adormecido nas suas deficiências que ele tem, todos temos. Por quê? Porque o importante não é resolver isso. Isso aqui eu escondo. O importante é ser aceito, o importante é estar no mundo, o importante é o mundo me levar legal, é me dar bem nas coisas do mundo. Mas e o meu problema, o que eu trouxe, a minha questão espiritual, eu estou resolvendo? Não, eu estou adormecido. Então Paulo dizia, desperta tu que dormes. Então a gente está dormindo na condição do corpo, escondido aqui de tudo. Então, qual que é a vantagem? É que a gente tem um tempinho. Vou dar um exemplo para vocês. Criança, o neném que nasce. Quando você recebe um neném em sua casa, a coisa mais linda que tem é o neném. Para a mãe aquilo é o ápice, a glória. Mas quem é esse neném que chegou? Eu chamo o neném de Kinder Ovo. Sempre tem uma surpresinha ali dentro. Você não sabe, olhando a embalagem você não vê o que tem dentro. Mas para a mãe, o neném não veio com carteira de identidade, fui seu algoz na vida passada, fui eu que te batei na vida passada, vem isso.
A mãe quer saber disso? Não, ela bota no peito, começa a vir lá aquela... e tal, e vai aquele amor louco que surge, que brota, e vai ali naquela coisa sobrenatural, e surge uma condição de amorosidade que jamais poderia existir se eles não estivessem escondidos nos corpos. Então a gente tem que aproveitar isso aqui. Essa suposta ignorância para desenvolver o que a gente não conseguiria desenvolver no plano espiritual. Por isso que é tão importante encarnar. Por isso que é tão importante viver essa vida do jeito que a vida é. Por que eu não sou rico? Porque a riqueza não faz parte do meu processo evolutivo e pronto. Por que o outro é rico? Porque a riqueza para ele é uma experiência que ele tem que passar. É boa? Não. Não é não. Eu estava vendo hoje um documentário, a Globeleza, aquela mulher linda, famosa, toda glamourosa, quando ela estava com 20 e poucos anos, que já não estava mais, foi quando ela estava terminando os contratos dela, porque engravidou, entrou em depressão profunda. O que falta nessa mulher? Então não é dinheiro, não é fama, não é beleza, não é prestígio, não é nada disso. É espírito que está querendo viver e disse, você vai ficar sambando a vida toda e eu que vim para aqui para poder fazer umas coisas que eu não vou conseguir fazer sambando, então você para de sambar e vamos viver nossa vida. Tá bom, gente? Apenas os criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Então, não sou eu que estou falando, é Allan Kardec. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Dizem os espíritos que quando a gente chega no plano espiritual, a gente vê os outros lá. Como é que eu faço para ficar igual a ele? Aí você tem que voltar umas 2 vezes, não fazer mais o que você fez, fazer de outro jeito, perdoar, construir as pontes que você destruiu, destruir os muros que você construiu. Aí você voa que nem ele. Quer ver um livro legal para vocês lerem que mostra bem isso? Voltei, de Chico. É um livro que foi escrito pelo próprio espírito, né, que conta a história dele, que é o irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner, que foi o espírita durante muitos anos, ajudou muita gente. Achou que quando desencarnasse ia chegar no plano espiritual com o peito dele brilhando, emanando luz. Dizia para os amigos, eu vou desencarnar nos próximos dias. Assim que eu desencarnar, você me chama na reunião mediúnica que eu vou contar como foi minha viagem. Pense um negócio que não aconteceu. Foi isso aí. O susto que ele tomou. E ele era merecedor. Tanto que quem fez o desencarne dele foi o Dr. Bezerra de Menezes, que veio para auxiliar no processo de desencarne dele. Mas ele estava tão ruinzinho que ele teve que ir para a beira da praia para tomar energia para poder fazer a viagem para o primeiro estágio do seu processo de recuperação. É isso aí, gente. A gente tem que pensar um pouco sobre qualidade de vida, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, não é assim? Bom, esse Allan Kardec veio futucar a cabeça da gente. Por que não está passando? Vamos, seu Rodrigo. Deixa eu ver. Nada, Rodrigo. Deu um tilt aqui. Bom, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é outro livro que eu recomendo que vocês leiam,
Mas não é ler, não, que esse livro não é para ler. Esse livro é para você ter na cabeceira da sua cama. Recomendo. Dá uma lidinha num capítulo dele num dia. Se ficar denso, lê um parágrafo. Leon Denis é imperdível. Imperdível. Ele é continuador de Allan Kardec, é contemporâneo de Allan Kardec, mas ele trouxe para o Espiritismo uma visão, nossa, muito mais avançada de que tudo que já tinha sido dito pelos próprios Espíritos. Ele não fala nada errado, fala tudo certo. A alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente. Percorre inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Está todo mundo falando a mesma coisa. Então, a gente evolui, gente, a gente não fica... Porque, como era a história antes? Você vai para o céu. Eu confesso a vocês que isso uma vez deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei um dia fazendo a reflexão. Bom, vamos supor que eu vá para o céu. Como é a vida no céu? Então, eu vou aprender a tocar harpa, vou ficar sentado numa nuvem, tocando blam, 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 e fazendo o quê? Nada mais. Com uma semana tocando harpa em cima de uma nuvem, eu ia dizer, rapaz, deixa eu dar uma olhada lá embaixo para ver se o negócio é mais animado. Porque aquilo ia ser um castigo. Se fosse lá para baixo, imagina, se é um terço do que contam, já era muito. Não dá. Para ficar o resto da vida, não dá. Aí, quando eu li Nosso Lar, deu um nó na minha cabeça. Alguém já leu Nosso Lar aqui? Deu um nó na minha cabeça, sabe por quê? Porque você imagina ministério, prédio, ônibus, roupa, comida, fábrica de roupa. Isso, no plano espiritual tem isso. Que alívio. Que alívio. Lá no Nosso Lar tem inclusive um plano de habitação bem legal. É Minha Casa, Minha Morte. Você paga com 30 mil bônus hora, você compra uma casa em Nosso Lar. Pelo menos comprava na década de 60, 50. Você comprava uma casa lá com 30 mil bônus hora. Hã? Uma casa, e que você podia deixar por herança, não passava, mas a pessoa podia ter um usufruto da casa, mas a casa era sua. Né? Imagina só isso aí, gente, se você disser isso para um cara que está ali vendendo um terreno no céu, ele está vendo que eu falei que tem terreno lá que vende? Bom, aí eu tomei um susto, mas eu digo, bom, é diferente. Aí abriu-se uma nova perspectiva, que é a perspectiva de você ter a ideia de um plano espiritual onde você tem outras dimensões evolutivas, porque você vai tendo os seus degraus evolutivos também. Então, Nosso Lar é um umbral, só para deixar claro aqui para vocês, tá? É um umbral, ali não tem nada de evoluído ali. Ali os espíritos brigaram por comida. Eles queriam comida, tipo feijoada, buchada, cuscuz de ovo, mas só que lá não tem comida. Nenhuma colônia espiritual tem comida. Então, quem quiser comer quindim, coma agora. Porque lá não tem. Tá bom? Bom, passa de Rodrigo, por favor. Então, olha só o que tem na questão 898 de O Livro dos Espíritos. O espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Então, você vai ter encarnações voltadas para um senso moral, encarnações voltadas para o desenvolvimento da ciência, encarnação de férias, encarnação de pé na jaca. Você vai ter classificações diferenciadas de encarnação. Porque você tem que passar pelas experiências, grandes experiências, para que você possa ser um espírito conhecedor das coisas. Então,
É rápido isso? Não, demora, gente. Agora, isso não é um desestímulo, não, ao contrário. Isso quer dizer que existe uma forma de fazer que é a desordenada e uma outra de fazer que é ordenada. Então, no livro chamado Sete Vidas de Fenelon, Hermínio de Miranda conta a história de um espírito que na sua última encarnação ele foi um homem chamado Erlo von Waveren. Ele era um psicanalista e frio, ateu. Mas em encarnações passadas, o espírito que era ele foi canonizado 2 vezes. Brincadeira? Então o espírito vem com uma experiência, com a sabedoria, mas não quer dizer que se ele entrou na igreja numa vida, ele vai ser padre o resto da existência dele. Uma vez, eu não gosto muito de olhar para trás não, mas uma vez me disseram que eu fui da igreja, que eu fui um bispo da igreja. Aí teve uma senhora que estava comigo, obrigado, Henrique, que estava numa palestra, ela disse assim, estava vendo um padre fazendo a palestra, e agora foi que deu. Né? Então, hoje eu estou no espiritismo. Então, eu trago algumas coisas de um padre, de um bispo, trago. Não vou dizer a vocês que não, trago. Mas isso não muda a minha forma de pensar. Não muda a minha maneira de pensar. Não foi por isso que eu fui buscar o cristianismo. Eu fui buscar o cristianismo pelo Cristo, não pela igreja. Então, o homem deve adquirir aquilo, o conhecimento, para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detento da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objetivo conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, mas vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Isso é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles escreve assim. O que Joana está dizendo é que não é só eu fazer uma leitura do livro que vai me dar a evolução. Eu preciso viver. Então, racionalidade não nos garante a evolução espiritual, gente. Você pode conhecer Deus, fazer a palestra que você quiser sobre Deus, escrever todos os livros que você quiser sobre Deus, mas a experiência de Deus não é cognitiva. Quando você quiser se encontrar com Deus, você tem que esquecer tudo que você sabe sobre Ele, esvaziar toda a sua mente, que aí você talvez tenha uma experiência com o divino. Então, a gente tem essa mania de querer racionalizar tudo, mas tem uma hora que você tem que esquecer a razão e ser espírito puro assim, puro no sentido de dizer, agora eu não quero saber de nada, eu só quero sentir. Então, Joana diz isso, olha, não adianta eu falar de amor, eu tenho que ser um amoroso. Eu tenho que ser um amoroso que me vê de fora para dentro, como um ser que age no mundo, e não simplesmente ser um ser teórico. Não existe perfeição teórica, não existe isso. Existe conquista do si mesmo, conquista dos espaços, conquista evolutiva. Leon Denis vai dizer nesse mesmo livro, a alma contém no seu estado virtual, olha aí, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Potência. A alma contém no seu estado virtual, ou seja, ela pode ser, no seu espectro de ação, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Ela está destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Quem somos nós? Somos isso aí. Está longe ou está perto? Está longe e está perto, gente. Está longe da desesperança e está perto do desejo. Está longe da impossibilidade mental, mas está perto da capacidade do ser que se resolve
e se define. Por isso que o princípio inteligente aqui faz a diferença. Porque aqui nós somos os artífices. O Espírito de Verdade tem, em um dos seus belíssimos textos do Evangelho, ele diz assim: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da alma para vos lançar no colo daquele que vos fez frágeis e que quer que vos torneis fortes. E ele diz assim: livres e alegres no colo daquele que vos fez fracos e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila para serdes artífices da vossa própria imortalidade. Nós precisamos assumir o leme da nossa vida. A gente tem que deixar esse negócio de vida me leva, vida me levar, vida leva eu, oh meu Deus, sair disso. Assumir um protagonismo e dizer: se eu estou aqui agora, eu preciso me aceitar como eu sou. Por quê? Porque, acreditem, nós somos o melhor que nós já fomos em todas as encarnações. Hoje. Então, eu já sou melhor. Posso ser melhor ainda. O que eu tenho que fazer? Olhar para fora ou olhar para dentro? Não olhe para fora, porque se você olhar para fora, você vai ver referenciais que não são você, que não tem nada a ver com você. Tem referenciais de moda, tem referenciais de cultura, tem referenciais de leis, tem referências, mas a verdade está dentro da pessoa. Você é ciumento. Alguém aqui é ciumento? Levanta a mão. Ciumento. O resto é tudo espírito puro, já vi. Então, é ciumento? Enfrenta o ciúme, vê o que é, por que eu sou ciumento, por que insegurança? E se o outro me deixar, o que tem a ver? Se a outra me deixar, o que isso significa? Por que eu vou me sentir destruído? Eu amo essa pessoa. Se eu amo essa pessoa, eu tenho que estar preparado para que ela seja feliz, mesmo com outra pessoa. E me libertar disso, para nunca mais na minha vida eu ser ciumento. Nem em encarnação nenhuma. Porque senão eu vou ter que viver uma experiência de ciúme que pode ser bem desastrosa. Que uma hora eu vou ter que acabar com isso. Vocês concordam que isso aí é uma coisa que a gente tem que acabar? Insegurança, ciúme, raiva, ressentimento, aquela coisa da arrogância. Eu vou ter que acabar com isso uma hora. Aí bate na porta e diz assim: vim, cheguei. Na questão 132, já falei para vocês, né? Os objetivos da encarnação é colocar o homem em condições de cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. A gente assumir nosso papel de co-criador do universo. Para tanto, em cada mundo, o homem toma um aparelho harmônico com a matéria essencial desse mundo para ir executar, desse ponto de vista, as ordens de Deus. O corpo é o material que nós pegamos na Terra, com a densidade da Terra, para fazer aqui o nosso mandato evolutivo, gente. É só isso. De tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele também avance. Isso tudo está na nossa literatura normal, tá? Livro dos Espíritos. O máximo que eu passei aqui para vocês hoje, recomendo que vocês tenham esse livro. Não deixem de ter esse livro. Se vocês querem estudar o Espiritismo, estudem o problema do ser, do destino e da dor. Aí depois vocês vão querer comprar Depois da Morte, O Grande Enigma, os livros todos de Leon Denis, não tenho dúvida que vocês vão fazer isso. Mas começa por esse. Eu vou contar um negócio. Como é que está o tempo aí? Esse é o quê? Acabou? Está acabando? Já acabou? Então me dê 1 minuto só. Eu comecei a ler esse livro há muito tempo atrás. E eu estava lendo esse livro à noite. E sabe quando você está lendo um negócio e você não está entendendo nada?
e que fica saindo lágrima do olho assim, ó, você fica com aquela vontade de largar o livro e dormir. Eu já ia fazer isso. Aí veio uma voz assim na minha cabeça. Você não está entendendo, mas eu estou, continue. Eu falei, agora que deu de noite, eu virei um personal reader do mundo espiritual. Pode um negócio desse? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter desistido, porque depois os conceitos ficaram mais claros. Então, se algum dia vocês estiverem lendo e der sono, não desistam de Leon Denis. É uma recomendação. Somos a carne com todas as suas fraquezas, o espírito com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos, e o que nós está em todos os seres se encontra. Nós somos isso, gente. Quem quiser que diga que a gente é mosquito, a gente é isso aí. A sua constituição é harmônica. Os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do seu sistema nervoso, por distorção de carga que as sensações cultivadas proporcionam. Mantenha os interruptores da vigilância ligados, a fim de que impeçam as altas voltagens que os produzem. Né? Isso é Joana. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Deixa eu ver, pronto. Aí ela vai dizer assim: nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Nunca. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que vais alcançar. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Ok? Com isso, gente, a gente percebe o seguinte: o Espiritismo é diferente. O Espiritismo não é uma religião convencional. Não é religião de salvação heterônoma. É uma religião, é uma filosofia que veio despertar no homem a sua própria natureza espiritual, a sua grandeza espiritual. Jesus dizia: se confiares em mim, que ele falava de outro jeito, né? Se me amares, cumprirás os meus mandamentos, e eu ordenarei ou pedirei ao Pai, e ele vos mandará um Consolador, que ficará convosco para sempre, e que vai lhes dizer coisas que hoje vocês não podem entender. E esse Consolador é o Espiritismo.